Pois Lorena Bahia é o nome dela. 4 dias depois. Ou seja, aquela estratégia que a gente estava extremamente seguro que ia rodar, foi um fiasco. Por quê? Nós não testamos o MVP, nós não validamos o produto. O que foi que a gente fez? Nós colocamos o carro na frente dos bois, sem se preocupar com o fluxo de caixa. Se eu falar alguma coisa que gerem dúvida, pode levantar a mão que eu respondo rapidinho, tá? Nós não nos preocupamos com fluxo de caixa. A gente fez uma estratégia bacana de represamento, captamos leads, na hora de converter, não deu certo. E aí o que foi que aconteceu em 2016? Passamos o primeiro mês, 1 aluno. Passamos o segundo mês, 4 alunos. Imagine só, pagavam uma assinatura ali de R$ 69,90, R$ 79,90. 4 alunos. Só para vocês terem noção, a gente conseguiu que a plataforma fosse desenvolvida por um baixíssimo custo. A gente conseguiu que os professores produzissem o conteúdo na parceria, na brodagem. Só que quando a gente viu que não estava vendendo, o que foi que aconteceu? Precisamos levantar o tal investidor anjo. Fomos atrás de investidores anjo. O que foi que a gente fez? Colocamos os professores numa sala e dissemos: turma, cada 1% do negócio vale R$ 2.500. Um valuation horrível. E o pior, só teve um professor que aceitou. Ele pagou R$ 5.000 de maneira parcelada. Está rindo, né, Jotinha? Pagou R$ 5.000 de maneira parcelada. E aquela nossa estratégia de levantar dinheiro, mais um fiasco. O que foi que a gente fez? Vamos tentar vender para um investidor anjo mais parrudo. E aí eu fui atrás dos meus clientes na agência. E aí teve um cliente que topou investir na plataforma. E ele entrou como investidor anjo. E aí o que foi que aconteceu? Não sei se vocês já ouviram esse termo, que toda startup que está iniciando, ela tem que primeiro buscar investimento de family, friends and fools. Amigos, famílias e tolos. Tá? E aí nós conseguimos, né? Nosso investidor, friend, families and fools. Só que foi o que aconteceu, gente? A gente vendeu 50% do negócio. Na primeira rodada de investimento anjo. Não cometam esse erro. Por quê? Vocês não terão um valuation, um valor do negócio de vocês bem estruturado. 2, protejam o percentual de vocês do negócio, que é o tal do equity. Protejam o percentual de vocês do negócio, independente do negócio que vocês estejam. Por quê? Isso vai ser muito doloroso lá na frente. Terceiro ponto, muito cuidado com grandes diluições iniciais. Se você perder muito percentual do seu negócio no começo, você não vai conseguir bom investidor no futuro. E 4, a grande falha nessa época. Além da gente vender 50%, a gente ainda teve que pagar pelas nossas próprias cotas. Por quê? Para equilibrar o investimento de todo mundo. Mas a gente era dono do negócio. Nós somos dono do negócio. A gente tem que pagar pelo negócio que a gente criou. Para equilibrar o investimento de todo mundo. Não errem isso. E aí veio 2017, a primeira versão de fato, e as primeiras vendas começaram a acontecer. E aí, nesse momento, eu percebi o seguinte, turma. Uma startup é uma empresa como qualquer outra. A única diferença, não esqueçam disso, a única diferença é que vocês conseguem manter o custo independente do volume de vendas que você tenha, ou crescer pouco o custo, mesmo aumentando escalonamente o volume de vendas, ok? Mas ela vai ter problema fiscal, ela vai ter problema trabalhista, ela vai ter problema de fluxo de caixa, ela vai ter problema de gestão, ela vai ter problema de processo, ela vai ter problema de brand, ela vai ter problema de atendimento ao cliente, ela vai ter todos os problemas que qualquer empresa tradicional tem. A única diferença é a tal da boca de jacaré. A receita cresce, o custo não vai crescer na mesma velocidade. Não esqueçam disso. Nessa época, a gente começou a acertar em algumas coisas. A gente começou a focar muito nos indicadores, no custo de aquisição de cliente, que é o CAC. A gente era fissurado para não pagar muito para adquirir um cliente.
Tá? Ou seja, a gente sempre estava observando o CAC. Isso foi uma grande, um grande acerto que a gente teve ao longo dessa história. A gente criou uma comunidade muito forte, porque a gente foi fissurado por atender bem o cliente. Fomos fissurados por atender bem o cliente. E nós criamos um canal de aquisição próprio. Como a gente não tinha grana para investir em tráfego pago, o que foi que a gente fez? Nós criamos um programa de embaixadores, onde a gente começou a captar diversos influenciadores. Na época tinha os Studigrams. Não sei se vocês estão ligados nisso, tinha os Studigrams na época. E a gente começou a captar diversos Studigrams no Brasil todo e criou um programa com 50 embaixadores. Só para você ter noção, velho. Esses caras começaram a representar 40% das vendas da plataforma, das assinaturas. Só que a gente também continuou cometendo muitos erros. Começamos a precificar o valor da assinatura com base no valor da assinatura dos concorrentes. E não com base no nosso custo. Com base no valor dos concorrentes. Eu tinha uma tabelinha de Excel com os valores de todos os concorrentes. Eu falei, não, vamos aqui no meio. Está errado. A gente não fazia cálculo de margem de contribuição. A gente não esperou a maturação das nossas funcionalidades, das funcionalidades da plataforma, e a gente começou a desviar o foco de produto. Vejam só, o primeiro ano da solução, primeiro ano da plataforma, a gente já estava pensando em outros produtos, né? Ou seja, a gente começou a perder o foco de fato no que realmente importava, e por incrível que pareça, nós desenvolvemos um livro físico. Uma startup de educação que desenvolveu um livro físico. Isso, nessa época, foi um erro. Mais para frente, vocês vão entender que isso se tornou um acerto. E aí, 2018, comecinho de 2018, vem o grande ponto de virada da nossa história. Nós recebemos o depoimento da Lívia. Lívia, 16 anos de idade, estudante de escola pública, moradora do sertão sergipano, uma cidadezinha chamada Siriri, uma cidade com 8.000 habitantes. E aí no comecinho de 2018, a gente recebeu um depoimento da Lívia, um direct da Lívia, dizendo que ela tinha assinado a plataforma, estudado com a gente, e graças ao Explicae, ela tinha sido aprovada em medicina na Federal de Pernambuco, com 16 anos, estudante de escola pública. Quando eu recebi o depoimento da Lívia, eu chorava que nem um neném. Caralho, que foda! É isso! Vamos mudar o mundo! Precisamos transformar o mundo! E a história da Lívia foi que mudou a minha vida. A partir de 2018, o que foi que eu fiz? Eu fechei a minha agência, que funcionava até então, e a gente começou a se dedicar full time ao negócio. Começamos a nos dedicar full time, explica aí. Nessa época, a gente vendia. Começamos a vender. Só para vocês terem noção, em 2017, a gente faturou 130 mil reais. 140 mil reais, mais ou menos. Em 2018, a gente faturou 800 mil reais. Porque a gente começou a entender de uma coisa essencial para qualquer negócio. Venda. Negócio que não vende, ele morre. E a gente começou a aprimorar o produto, a plataforma e o livro físico, não esqueçam. A gente começou a aprimorar o produto, começou a profissionalizar a gestão, começou a profissionalizar os processos, e a coisa começou a se organizar. Só que a gente continuava olhando demais para o concorrente. E aí gravem essa palavrinha, bootstrapping. O que é bootstrapping? É você crescer com recurso próprio. É você escalar seu produto com recurso próprio. É você implementar novas funcionalidades na sua solução, na sua empresa, novos negócios, com recurso próprio. E a gente começou a crescer. E mesmo crescendo, profissionalizando a gestão, a gente crescia tão rápido que começou a ficar meio desorganizado. Por quê? Porque a gente não se preocupava com fluxo de caixa. Porque imagina só, a gente vendia uma assinatura anual de R$1.000, e a gente tinha um CAC, um custo de aquisição daquele cliente de R$50, só que ele parcelava aqueles R$1.000 para 12 vezes, porque a gente vendia assinatura anual. Ou seja, a gente sempre tinha que estar antecipando os recebíveis do cartão de crédito para conseguir
monetizar para conseguir organizar fluxo de caixa. E aí vem 2019, vem 2020, a gente começa a crescer, vender, montamos uma puta estrutura. 2 estúdios, 2 grandes estúdios, a gente chamava os estúdios lá do Expliquei de o nosso Projac, né? Bem carinha de startup, mesa de ping-pong, sinuca, puff, tudo colorido, tal, cachorro, tudo acontecendo como manda o script. Só que a grande lição desse período é que crescer com o próprio caixa é erro. Trabalhar com o seu próprio dinheiro é erro. Nessa época, a gente já devia estar preservando o caixa, sentado em cima do caixa, e começar a captar dinheiro de investidor, de banco, dinheiro de incentivo, dinheiro de programas de aceleração, tá? E a gente não, somos autossuficientes, não precisamos de ninguém para crescer, erro. E aí, em 2019, 2020, a gente começou a focar na estruturação para começar a ir atrás de investimento, só que de maneira muito lenta. E a gente começou a olhar também para outros mercados. Só para vocês terem noção, velho, a gente perdeu tempo criando uma lojinha online para venda de camisa. Né? Porra, não é nosso core, não era o core business do negócio, né? Antes de vocês começarem a olhar para outros mercados, saturem, extraiam tudo o que vocês puderem do mercado que vocês estão inseridos. Quando vocês não conseguirem mais tirar o leite, né, vocês começam a olhar para outra vaca, digamos assim. Os acertos dessa época: venda, time, estrutura e erro. Lembra dessa palavrinha? Bootstrap, crescendo com dinheiro próprio, Antes da gente deixar o produto 100% aprimorado, a gente já estava olhando para outros segmentos, a gente já estava olhando para outros mercados. E aí vejam que loucura. Nós éramos uma plataforma de educação para o ensino médio, tá? Para o ensino médio. E a gente viu o movimento do mercado, dos nossos concorrentes, começando a investir no ensino superior. O que foi que a gente fez? Não, vamos investir no ensino fundamental. E a gente começou a olhar para o ensino fundamental e pensamos, porra, nós já somos uma marca, né, reconhecida no mercado. Não vamos lançar somente um curso de matemática do ensino fundamental. Vamos produzir todos os conteúdos de todos os assuntos, de todas as matérias, do primeiro ano do fundamental até o 9º ano do fundamental, anos finais. Vocês têm noção do investimento que é para isso? Ou seja, de novo, o conceito de MVP não é somente para a fase inicial do seu negócio. O conceito de MVP tragam também para variações de produto. Antes de lançar uma nova funcionalidade, digamos assim, vocês podem... Obrigado, minha amiga, excelente trabalho, viu? Deus te abençoe. Antes de vocês lançarem um novo produto, uma nova funcionalidade, testem. Tragam um conceito de MVP também para produto, tá? E a gente lançou esse novo produto sem ancoragem de preço, digamos assim, né? Nós criamos uma variação, uma spin-off para o ensino fundamental. Sabe quantas assinaturas a gente vendeu do ensino fundamental? 0. Nenhuma. Um investimento de quase 2,5 milhões de reais. Mas o ensino fundamental também foi importante depois nessa história. E teve um grande erro também nessa época, que hoje eu dou mentoria para mais ou menos umas 200 startups no Brasil todo. 70% das startups que aparecem na minha frente trazem o conceito de freemium para conversão para o premium. Conceito de YouTube, conceito de Spotify, beleza? Você cria uma conta freemium e você é começado a tomar cacete, né? Para converter para o premium,
certo? Só para vocês terem noção, a gente já chegou a bater 1,8 milhões de alunos no Brasil todo na categoria freemium. A gente pensava, porra, vamos ficar rico, Mark Zuckerberg vai mudar de vida, tal, milionário. Foi o que acontecia? Nós éramos um tanto quanto incompetentes para converter esses alunos do freemium. Por quê? Porque o máximo que a gente conseguiu bater foi ali 120 mil alunos. 1.800.000 para ter 120 mil alunos pagando. E aí veio 2021. 2021, não sei se vocês lembram, pandemia. Foi o que aconteceu? Bum! O mercado da educação digital. Os guri tudo estudando para o Enem online. Aquela loucura, não sei o quê, e a gente... velho, era tanta loucura que a gente dava refresh da página de vendas. A gente vendia 5 mil reais. Dava refresh 3 mil reais. Dava refresh 2 mil reais. Era loucura. Loucura. E a gente cresceu e começou a ser reconhecido. A gente tinha um produto muito bem azeitado, uma plataforma completíssima. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Desenvolvida em Sergipe. Desenvolvida em Aracaju. Não esqueçam disso. Dá para fazer coisa muito foda aqui dentro. A gente começou a vender, a gente já tinha um volume de vendas no B2C, a gente começou a vender para o B2B, a gente começou a vender para o B2B2G, né? A gente vendia para o aluno, começou a vender para a escola, começou a vender para o governo, e a coisa começou a crescer. Só para vocês terem noção, nós tínhamos alunos em todos os estados do Brasil. Em todos os estados do Brasil. Tanto o B2C, quanto o B2B. Olhem que louco. Olhem que louco. No Nordeste, a gente só tinha 30% da nossa base de alunos. A segunda maior região para a gente era a região Sudeste. Mas, Bruno, vamos falar de xenofobia. Você acha que a galera de São Paulo vai querer estudar com os nordestinos? Queria, né, Jotinha? Queria. Só que aí, turma, dica, quem já jogou War aqui? Aprendam a jogar War também nos seus negócios. Era para a gente ter dominado o Nordeste. Era para a gente ser a plataforma referência do Norte-Nordeste. Só que não, a gente estava tirando para todas as regiões do país. Isso para mim foi um aprendizado que a gente teve nesse período. Grande lição para todos vocês, para todos nós. Startup que não vende, morre. Empresa que não vende, morre. Em 2021, a gente chegou a bater 6,6 milhões de faturamento. Em 2022, a gente chegou a bater 7 milhões de faturamento. E aí, justamente nesse período que a gente cresceu, se organizou, estruturou, criamos um processo de valuation que a gente não tinha criado lá no comecinho do negócio. Só que, de novo, estão vendo a palavrinha aí, bootstrap, erro. Não cresçam com dinheiro próprio, não cresçam com dinheiro do caixa, cresçam com dinheiro dos outros, cresça com dinheiro de banco, cresça com dinheiro de investidor. Em 2021, a gente perdeu o time. A gente perdeu um time. Por quê? A gente viu todos os nossos concorrentes sendo vendidos, sendo adquiridos, sendo comprados por grandes grupos, botando muito dinheiro no bolso, e a gente começou a focar nos produtos ao invés de ir para esse mesmo caminho que todos os concorrentes estavam caminhando, né? E a gente começou a ir na contramão do mercado. E nesse período a gente começou a ter desalinhamentos societários. Do começo do negócio de vocês, não esqueçam de construir o acordo de cotistas, com todos os do's e don'ts entre os sócios. Isso é extremamente importante para qualquer negócio. Só para vocês terem noção, em 2021, eu neguei o convite do Shark Tank. Eu recebi um e-mail da produção do Shark Tank, me convidando para participar do programa, e eu neguei. Isso aí é o print do e-mail. Grande aprendizado desse período é, empresa boa não é empresa vendida.
Mas toda empresa vendida é uma empresa boa. Consegue entender a diferença? Toda empresa, ela tem um preço. Todo negócio, ele tem um preço. O racional que cada um de vocês devem fazer, devem criar na cabecinha é: eu vou vender minha empresa com uma estratégia de antecipação de lucro. Eu estou ganhando 100 mil reais por ano, tá? O cara me ofereceu 1 milhão pela minha empresa. Eu vou demorar quanto tempo ganhando 100 mil reais por ano para botar 1 milhão no bolso? 10 anos? Eu estou afim de esperar 10 anos, não estou, é sua, tá? E aí, quando eu falo de perda de time, que a gente perdeu o time do negócio, um negócio bombando no Brasil todo, 2021 foi o ano ápice do investimento em startups. Cheques absurdos, múltiplos absurdos, valuations gigantescos. E a gente, ao invés de vender, a gente queria sempre mais. Não, dá mais, dá mais, dá mais, não vamos vender agora não. E aí veio o Descomplica, foi vendido, foi receber um aporte de 450 milhões de reais. 450 milhões de reais. Por que eu expliquei não podia receber? E aí 2022 foi o ano do vai ou racha. A gente tinha ensino médio, tinha ensino fundamental, a gente tinha anos iniciais, a gente tinha anos finais, a gente tinha digital, a gente tinha físico, a gente tinha livro. Batemos 1,8 milhões de alunos em toda a base da plataforma, 55 milhões de reais de valuation, 130 pessoas no time. Fomos reconhecidos, fomos premiados, recebemos um selo RA1000 do Reclame Aqui, fomos selecionados pelo Endeavor, fomos selecionados pelo Cubo, recebi o prêmio do Banco do Nordeste, fui eleito em 2021 empreendedor sergipano do ano. A gente começou a sair numa cacetada de site, exame, grandes empresas, pequenos negócios, valor, bombando. Eu recebi uma condecoração até do professor Uchoa. Fui convidado, e numa sala estava o presidente do Banese, numa sala estava uma deputada federal, na sala estava uma juíza, e eu estava lá também, o startupeiro maluco de calça jeans, esse tênis que vocês estão vendo, e recebi uma condecoração do professor Uchoa por ser egresso da universidade. E aí eu comecei o roadshow, chegou a hora de vender. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Rodamos o Brasil todo, e nesse período a gente teve grandes acertos. Nós contratamos um advisor. O que é um advisor? É um cara que vai te treinar para vender sua empresa. É o cara que vai organizar sua empresa para que ela seja vendida. E o cara que vai te conectar com possíveis compradores. Montamos um conselho administrativo, começamos a gerir o negócio, na verdade, em cima de KPIs, indicadores, OKRs, mas esse conceito do bootstrap não saía da nossa cola. Começamos, o acordo de cotista ainda era um erro, a gente tinha muito produto e a gente estava crescendo desenfreadamente. E 2023 foi um ano do quase. Rodei o Brasil inteiro, de cabo a rabo, apresentando o negócio, apresentando os indicadores, apresentando a plataforma, apresentando o produto, negociando fusão, negociando M&A, negociando com o investidor. Só para vocês terem noção, eu fiz 223 apresentações de pitch. 223 apresentações de pitch. Eu assinei 59 NDAs. NDAs é um termo de sigilo que, quando você assina, ambas as partes, tanto o interessado em comprar quanto o seu negócio, você pode fornecer as informações para que a empresa possa fazer a diligência. Nós participamos de 6 diligências. Só para vocês terem noção, a gente chegou a assinar um MOU com um valuation de 47 milhões de reais. MOU é um pré-contrato de compra, é um pré-contrato de venda. No dia que esse e-mail chegou na minha caixa, de novo, eu chorava que nem um menino. Agora vai, agora vai. Só que ficou no quase. No meio da dua diligência, os caras mudaram todo o planejamento estratégico lá do grupo que queria investir, e a diligência foi encerrada. Só para vocês terem noção, os teóricos dizem que quando você assina um MOU, você tem chance ali de vender de 92%. 92% não é 100%. Os 8% deixaram a gente no quase. E aí, turma? Time. Negócio nasceu para ser vendido.
Não existe amor no negócio. Você tem que ser apaixonado, você tem que ter tesão. Mas amor, velho, eu tenho amor pelo meu filho, pelo meu outro filho, pela minha esposa, por negócio nenhum. Negócio nasceu para ser vendido, antecipação de lucro. E aí em 2024, finalmente, depois de toda essa história, a gente conseguiu trazer um investidor para a operação, e aí eu tive um choque cultural. Só que eu tive uma grande lição: não existe cultura certa ou errada. Não existe cultura certa ou errada. Existe aquela que você se conecta e aquela que você não se conecta. Naquele momento eu não me conectei mais e eu dei meu exit em dezembro de 2024. O negócio continua acontecendo, continua gerindo, continua vendendo, mas eu não faço mais parte dele. Só que eu tive um grande aprendizado nesse processo. E o meu exit, ele libertou a minha mente. E aí, turma, ninguém tira o que eu aprendi nesses 10 anos. Eu tive a maior faculdade de MBA, pós-doctor, que um empreendedor pode ter. E eu comecei a aplicar o que eu aprendi num modelo que eu chamo do meu método para empreender. Para mim, todo negócio, ele precisa ter um branding muito bem estruturado. Quem sabe o que é branding aqui? Levanta a mão, por favor. Boa, sensacional. Precisa ter um branding muito bem estruturado, precisa ser ficcionado para construir comunidade, uma comunidade de clientes, se relacionando com esses clientes. Precisamos ser psicopatas por experiência do cliente. Qualquer negócio precisa ser psicopata por experiência do cliente. Só que tudo isso precisa ser balizado por dados. Dados. E eu sou de humanas, viu? Sou publicitário, não esqueçam. Dados. Métricas. Hoje eu aplico esse conceito numa balada, numa produtora de eventos chamada Clube. Quem já foi para o Sarauzinho aqui? Boa, muito bom. Pagodeiros, salve. Sarauzinho é branding, estou mentindo? Comunidade, experiência do cliente e dados. Hoje também estou aplicando essa metodologia no Chá das 5. Quem já ouviu falar no Chá das 5? Esse é novo, tem um mês, viu? Bom, o Chá das 5 é um restaurante barra balada, barra bar, que também tem um branding muito bem estruturado. Estamos construindo a sua comunidade e estamos focados na experiência do cliente. Mas principalmente, todo esse aprendizado trouxe a criação da Dux. Dux é uma escola de formação de empreendedores. Tudo que eu aprendi ao longo desses 25 anos empreendendo. Mas Bruno, você não disse que 10 anos? Só que eu comecei a empreender, eu tinha 16 anos, eu estava na escola ainda. Na época da internet discada, eu criei uma agência de desenvolvimento de site. Um negócio certo na hora errada. E tem quase 25 anos que eu estou empreendendo, já quebrei 3 vezes, ou seja, tenham certeza que eu sei o que vocês não devem fazer no negócio. E a Dux surgiu justamente para compartilhar esse conhecimento, compartilhar todo esse aprendizado, compartilhar todas essas estratégias, para que os pequenos e médios empreendedores do Brasil não errem o que eu errei, mas principalmente vendam o que eu já consegui fazer, vender. E aí, turma, obviamente, como eu sou vendedor raiz, vendedor à vera, no dia 26 de novembro, a Dux vai fazer uma imersão prática, onde nós iremos falar sobre estratégias de alavancagem focada em vendas, em growth, em branding, em construção de comunidade, em experiência do cliente. Se vocês lerem esse QR Code que está na tela de vocês, vocês vão entrar para a nossa comunidade lá no WhatsApp e lá a gente vai contar tudo o que vai acontecer no dia 26. Esse evento vai acontecer no Chá das 5. Nós teremos uma imersão incrível. E além de conteúdo, vocês vão poder participar também, tendo toda a experiência gastronômica, de arquitetura e de coquetelaria lá do chá. Leiam o QR Code, façam parte da nossa comunidade. E é isso. Muito obrigado. Valeu.
Dá para perguntar? Ô, volta no QR Code. Ô, pegou errado. Não, é esse grandão, pô, da tela. Aqui, Eu fiquei na frente do QR Code, né, velho? Vendedor fajuto da porra, né, Joti? Obrigado, viu? Valeu, turma. Trabalhamos conectados em rede com milhões de brasileiros, para impulsionar a ciência e a educação no país. A RNP é única, mas não está sozinha. Fazemos parte de uma comunidade que multiplica parcerias e articula colaborações, juntos em prol da transformação digital e do desenvolvimento humano. Somos pioneiros e comprometidos com o futuro há mais de 30 anos. E daqui para frente, seguimos firmes na missão de conectar pessoas, instituições, ideias e soluções. Ao longo de 6 décadas, a gente tem sido a marca da tecnologia pública. Um símbolo, uma força que inspira, que conecta, que rompe fronteiras, se adaptando e abraçando a mudança para impulsionar a inclusão, a transformação digital e fazer a diferença na vida das pessoas. Somos o motor que viabiliza e sustenta os serviços essenciais ao funcionamento do país, com soluções que modernizam a administração pública para atender governo federal, estados e municípios. A gente tem tempo de estrada, tem vivência, crescemos tanto que nos tornamos referência em governo digital, construindo pontes entre governo e sociedade para oferecer serviços mais acessíveis e inteligentes, derrubando barreiras e promovendo a cidadania digital. São 60 anos garantindo a segurança de dados e informações do poder público. Com toda a nossa experiência e comprometidos em fortalecer ainda mais essa soberania, criamos uma infraestrutura em nuvem inteiramente administrada em território nacional, em nossos próprios centros de dados, para assegurar ao Estado inovação contínua. Nossa tecnologia antifraude, referência absoluta em validação cadastral e biométrica nas esferas pública e privada, nos permite desenvolver produtos que impulsionam negócios e asseguram a integridade das informações para as mais diversas necessidades. A gente cresce, inova, nos tornamos algo mais. Somos agora a Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação, para fazer do impossível uma realidade, para estar em constante movimento e gravar na história a nossa marca, sempre jovem, frente aos novos desafios. Afinal, até as melhores invenções têm que evoluir. Serpro, impulsionado pelos próximos 60 anos. Por 6 décadas, temos sido a marca da tecnologia pública, um símbolo que inspira, conecta. Abraçamos a mudança para impulsionar a inclusão, a transformação digital e fazer a diferença na vida das pessoas. Somos o motor que moderniza a administração do governo federal, estados e municípios com soluções inovadoras que simplificam processos e aproximam cidadãos dos serviços públicos. Serpro, impulsionado pelos próximos 60 anos. Trabalhamos conectados em rede com milhões de brasileiros, para impulsionar a ciência e a educação no país. A RNP é única, mas não está sozinha. Fazemos parte de uma comunidade que multiplica parcerias e articula colaborações, juntos em prol da transformação digital e do desenvolvimento humano. Somos pioneiros e comprometidos com o futuro há mais de 30 anos. E daqui para frente, seguimos firmes na missão de conectar pessoas, instituições, ideias e soluções. Ao longo de 6 décadas, a gente tem sido a marca da tecnologia pública. Um símbolo, uma força que inspira, que conecta, que rompe fronteiras, se adaptando e abraçando a mudança para impulsionar a inclusão, a transformação digital e fazer a diferença na vida das pessoas. Somos o motor que viabiliza e sustenta os serviços essenciais ao funcionamento do país, com soluções que modernizam a administração pública para atender governo federal, estados e municípios.
A gente tem tempo de estrada, tem vivência, crescemos tanto que nos tornamos referência em governo digital, construindo pontes entre governo e sociedade para oferecer serviços mais acessíveis e inteligentes, derrubando barreiras e promovendo a cidadania digital. São 60 anos garantindo a segurança de dados e informações do poder público. Com toda a nossa experiência e comprometidos em fortalecer ainda mais essa soberania, criamos uma infraestrutura em nuvem inteiramente administrada em território nacional, em nossos próprios centros de dados, para assegurar ao Estado inovação contínua. Nossa tecnologia antifraude, referência absoluta em validação cadastral e biométrica nas esferas pública e privada, nos permite desenvolver produtos que impulsionam negócios e asseguram a integridade das informações para as mais diversas necessidades. A gente cresce, inova, nos tornamos algo mais. Somos agora a Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação, para fazer do impossível uma realidade, para estar em constante movimento e gravar na história a nossa marca, sempre jovem, frente aos novos desafios. Afinal, até as melhores invenções têm que evoluir. Serpro, impulsionado pelos próximos 60 anos. Por 6 décadas, temos sido a marca da tecnologia pública, um símbolo que inspira, conecta. Abraçamos a mudança para impulsionar a inclusão, a transformação digital e fazer a diferença na vida das pessoas. Somos o motor que moderniza a administração do governo federal, estados e municípios com soluções inovadoras que simplificam processos e aproximam cidadãos dos serviços públicos. Serpro, impulsionado pelos próximos 60 anos. Trabalhamos conectados em rede com milhões de brasileiros para impulsionar a ciência e a educação no país. A RNP é única, mas não está sozinha. Fazemos parte de uma comunidade que multiplica parcerias e articula colaborações, juntos em prol da transformação digital e do desenvolvimento humano. Somos pioneiros e comprometidos com o futuro há mais de 30 anos. E daqui para frente, seguimos firmes na missão de conectar pessoas, instituições, ideias e soluções. Ao longo de 6 décadas, a gente tem sido a marca da tecnologia pública. Um símbolo, uma força que inspira, que conecta, que rompe fronteiras, se adaptando e abraçando a mudança para impulsionar a inclusão, a transformação digital e fazer a diferença na vida das pessoas. Somos o motor que viabiliza e sustenta os serviços essenciais ao funcionamento do país, com soluções que modernizam a administração pública para atender governo federal, estados e municípios. A gente tem tempo de estrada, tem vivência, crescemos tanto que nos tornamos referência em governo digital, construindo pontes entre governo e sociedade para oferecer serviços mais acessíveis e inteligentes, derrubando barreiras e promovendo a cidadania digital. São 60 anos garantindo a segurança de dados e informações do poder público. Com toda a nossa experiência e comprometidos em fortalecer ainda mais essa soberania, criamos uma infraestrutura em nuvem inteiramente administrada em território nacional, em nossos próprios centros de dados, para assegurar ao Estado inovação contínua. Nossa tecnologia antifraude, referência absoluta em validação cadastral e biométrica nas esferas pública e privada, nos permite desenvolver produtos que impulsionam negócios e asseguram a integridade das informações para as mais diversas necessidades. A gente cresce, inova, nos tornamos algo mais. Somos agora a Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação, para fazer do impossível uma realidade, para estar em constante movimento e gravar na história a nossa marca, sempre jovem, frente aos novos desafios. Afinal, até as melhores invenções têm que evoluir. Serpro, impulsionado pelos próximos 60 anos.